Oi pessoal, aqui é o Ribeneto, nós estamos em mais um vídeo para o blog Anime Estante e hoje trago para vocês, como sempre eu faço no começo do mês, o nosso diário de leitura com todos os livros que eu li no mês de setembro. Eu tô muito feliz nesse vídeo, pois em setembro eu finalmente alcancei a minha meta de livros estipulados para esse ano de 2015, então por favor uma salva de palmas para mim. Eu sei que eu tô com um ritmo de leitura muito mais devagar do que foi em 2014 e 2013, mas eu sinto que eu tô escolhendo melhor os meus livros e tô muito mais satisfeito com os meus livros desse ano do que com as minhas leituras do ano passado. Enfim, vamos parar de blá 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 e vamos começar logo a falar dos livros que eu li em setembro. Bom, e a minha primeira leitura finalizada no mês de setembro foi O Livro das Estrelas, O Rosto da Treva, do Eric Lehom, lançado por aqui pela editora Rocco. Como eu disse para vocês no nosso Book Haul da Bienal, esse é o terceiro e último volume da trilogia O Livro das Estrelas, que é uma fantasia infanto-juvenil francesa, que conta a história do Guillemot de Troyes, um garoto de 14 anos, que vive em um lugar chamado País de Y, que é uma terra localizada entre o mundo certo e o mundo incerto. O mundo certo, o nosso mundo real, e o mundo incerto, que é um mundo fantástico, repleto de criaturas fantásticas. O que significa que o País de Y ele tem a influência tanto da nossa tecnologia quanto do lado fantástico do mundo incerto. Eu conheci essa série no ensino médio através da biblioteca da minha escola. Eu li o primeiro e o segundo volume com 16 anos, eu só consegui ler o último volume com 26 anos, ou seja, 10 anos depois. E mesmo com esse espaço de tempo gigantesco entre a minha leitura do segundo volume e o terceiro livro, eu consegui aproveitar 100% a história do Eric Lehom. O Eric Lehom, ele não é paternalista com o leitor, e o melhor de tudo é, apesar dele ter 250 páginas só, é um livro onde acontece muita coisa, pois o autor ele não gosta de enrolar, ele é muito dinâmico. Eu tenho certeza que se esse livro fosse escrito por qualquer outra pessoa, ele teria mais ou menos 400 páginas no mínimo. E o mais legal de O Rosto da Treva é porque, como eu disse, o personagem principal da trilogia é o Guillemot de Troyes. Só que nesse livro aqui, o Guillemot ele acaba sendo sequestrado. Então ele faz cada personagem secundário da história se tornar o protagonista do último volume. Então o livro é narrado através de vários pontos de vista diferentes. E todos os amigos do Guillemot, eles ganham um destaque, eles se tornam heróis. E é legal ver que tudo que acontece no primeiro e no segundo volume se reflete diretamente nesse terceiro livro para a conclusão da série. Enfim, foi uma leitura totalmente nostálgica, mas enfim, super recomendo O Livro das Estrelas. Eu dei 4,5 estrelas para o último volume da trilogia do Eric Lehom. E o segundo livro lido em setembro foi um maravilhoso, foi um incrível, foi o Book Crush, Eu Te Darei o Sol, da Jandy Nelson, lançado por aqui esse ano, em junho, pela editora Novo Conceito. Na verdade, dá até uma dor no coração ver que Eu Te Darei o Sol está sendo meio que ignorado aqui no Brasil. Por favor, pessoas, parem o que vocês estão fazendo e leiam Eu Te Darei o Sol nesse exato momento. Do it! Just do it! O livro ele conta a história dos irmãos gêmeos, Noah e Jude, e os dois têm bastante talentos para a arte. A história é narrada tanto pelo Noah quanto pela Jude, só que quando nós estamos no ponto de vista do Noah, nós vemos a vida deles com 13 anos, e quando nós estamos com o ponto de vista da Jude, nós vemos a vida deles com 16 anos. Jude e Noah eram amigos inseparáveis, eles eram literalmente Jude e Noah, só que aos 13 anos essa relação deles começa a mudar. E isso tudo começa principalmente quando a mãe deles decide matricular eles na Escola de Arte da Califórnia. E isso acaba criando uma competição entre o Noah e a Jude que, sério, vai ferrar com tudo na vida deles. Mas o livro ele não conta só isso, ele conta a descoberta sexual do Noah, porque o Noah ele vai se descobrir gay. E vai contar também os dilemas da Jude. Ou seja, em um livro de quase 400 páginas acontecem muita coisa na história. Bom, eu só vou contar isso da sinopse do livro pra vocês, porque foi isso que eu sabia quando eu comecei a ler o livro, e foi assim que ele foi me levando e foi me surpreendendo a cada página. O que eu posso dizer de Eu Te Darei o Sol é que ele foi um oceano de sentimentos em que eu me afogava a cada nova página, a cada novo capítulo. Havia momentos em que eu estava completamente apaixonado pela Noah e pela Jude, havia momentos que eu queria matar o Noah e a Jude. E essa relação ambígua, ela transmite para todos os personagens. O que é muito engraçado, porque no começo do livro eu estava gostando muito da mãe da Jude,
e achando o pai deles um babaca. Só que aí com o decorrer da história, e com o passar do tempo, e com os acontecimentos, e quando eu cheguei no final do livro, a situação se inverteu totalmente. Se você já leu o livro, sabe por que eu tô falando isso. Sim, eu entendi, mas eu achei que ela foi muito negligente, e principalmente foi ela que começou a destruir a relação entre o Noah e a Jude. Enfim, o livro é extremamente poético e o livro ele transborda a arte, ele é uma aquarela viva, principalmente pelo ponto de vista do Noah, que é o artista plástico da família. E eu nem preciso dizer que o Noah foi o meu personagem favorito, apesar de ele ter uns momentos bem babacas em que eu queria afogar ele no mar, ele me cativou mais do que a Jude. Enfim, eu não sei falar sobre Eu Te Daria o Sol, além de leia, leia, leia. Por favor, esse livro merece hype, esse livro merece virar modinha, esse livro merece ser lido por todo mundo. Foi 5 estrelas, Book Crush, e sério, pare tudo que você estiver fazendo e leia. Depois desse meu mar de sentimentos com Eu Te Darei o Sol, eu peguei para ler Despertar, o último volume da trilogia Abandono da Meg Cabot, lançado por aqui em agosto pela editora Galera. Enfim, não é segredo para ninguém que a trilogia Abandono, sinceramente, não é uma das melhores histórias da Meg Cabot. A proposta da história é recontar no mundo contemporâneo o mito de Perséfone, de como ela conheceu Hades e como ela foi parar no mundo inferior. Mas eu tive muitos problemas com o primeiro e com o segundo volume. Esse era o típico caso em que eu queria perguntar pra Meg se ela estava envolvida com drogas, porque não era possível. Que história é essa que tu tá metida com droga? Então, não, eu não estava esperando nada do terceiro livro. E eis o que acontece quando eu pego esse livro pra ler. É que eu gostei do livro, contra todas as possibilidades. Eu acho que o que mais me fez gostar desse livro é porque realmente senti o humor da Meg Cabot. As características da narrativa da Meg Cabot nesse livro. Ela coloca todos os pingos nos is, o livro ele tem mais ação, os personagens estão mais carismáticos, e eu finalmente consegui ver como é que a Meg adaptou a mitologia grega para sua história. O livro ele conta a história da Pícia Oliveira, que é uma menina que morre, ela vai parar no mundo inferior. Ela conhece o John Hader, que é uma espécie de senhor do mundo inferior. Ele fica encantado por ela, mas ela acaba fugindo e ela volta à vida. Só que o John Hader, lógico, vai atrás dela como um cão de guarda, porque criaturas sobrenaturais são estranhas, principalmente em livros jovem adultos. E é a partir daí que a história começa. Nesse livro aqui eu entendi a visão do mundo inferior da Meg, a função dessas deidades da morte que o John é, e principalmente nesse livro eu ri de verdade. A única questão é que nele fica mais gritante que essa série deveria ter sido um romance único. Se fosse um standalone, eu acho que a Meg poderia ter condensado muita coisa das 2 primeiras histórias e teria transformado em um livro incrível, sem sombra de dúvidas. Mas essa ideia de ter dividido da história acabou que matou muito o material que ela criou. Mesmo assim, a trilogia ela tem características que eu considero super positivas. Por exemplo, a Pierce ela é a primeira protagonista descendente de latinos da Meg. Isso é uma representatividade muito grande, ainda mais para uma autora best-seller como a Meg Cabot. Toda a ambientação da Isla Oesos, onde se passa a história, ela tem características muito latinas, isso é muito legal. Ou seja, em questão de representatividade, as ideias da Meg Cabot eram muito boas. O problema é que ela resolveu fazer isso em uma trilogia quando a história ela era perfeita para um livro só. E isso foi uma pena porque matou muito do material. Mas mesmo assim, dei 4 estrelas para Despertar e recomendo que você leia a trilogia de uma vez só por causa de Despertar. E o último livro físico que eu li nesse mês de setembro foi O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. Esse eu considero o primeiro novo adulto de verdade que eu li da autora. E eu já devo dizer pra você, eu tenho completos mixed feelings com a Colleen Hoover. Ou eu amo demais um livro, ou eu não gosto nada do livro. E O Lado Feio do Amor foi a personificação do mixed feelings que eu tive com um livro da Colleen Hoover. Ao mesmo tempo que eu gostei bastante, eu posso passar a manhã inteira aqui apontando pra vocês tudo que eu não gostei de O Lado Feio do Amor. This is madness. It's madness, I tell you, for the love of God, Monica, don't do it! Ele conta a história da Tate. A Tate ela tá se mudando para São Francisco para morar com o irmão, enquanto faz estágio e conclui o doutorado em enfermagem. E quando ela se muda para esse prédio, que é meio que financiado pela empresa do irmão dela, que é piloto de avião, ela conhece o vizinho de porta dele e melhor amigo, que é o Miles. Em que ela percebe que tem um interesse nela, mas ao mesmo tempo em que ele lança a rede, ele meio que foge dela.
Então, no dia de ação de graças, que ele vai passar com a família da Tate, ele acaba roubando o beijo dela e entra numa crise tremenda e explica por que ele não quer se envolver com a Tate. Aí a Tate ela acaba lançando a sua cartada, deles se envolverem apenas sexualmente, o que significa que isso vai dar merda. Principalmente porque o Miles ele não sabe o significado de sexo casual. Porque existe uma diferença gritante entre sexo casual e usar alguém como uma camisinha. E sério, em 85% das vezes em que ele vai pra cama com a Tate, ele tá usando a garota como camisinha. Você percebe que ele tem sentimentos por ela, você percebe que ele está lutando contra esses sentimentos, mas isso não faz dele menos babaca. O livro, ele é narrado tanto pela Tate quanto pelo Miles, só que a Tate ela narra o presente e o Miles ele narra o passado 6 anos antes. Só que eu tive muita preguiça do ponto de vista do Miles. Eu acho que muita coisa foi desnecessária, não precisava de serem capítulos intercalados. Ela podia se focar bem mais na Tate e deixar alguns capítulos remontando o passado do Miles, da forma que a Colleen Hoover deixou aqui, ficou meio cansativo. Tanto que eu terminei o livro sentindo que eu conhecia mais o Miles do que a Tate. Uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu para a Colleen Hoover é porque esse é o primeiro livro que eu leio da autora que realmente se foca em cenas de sexo, mas ela não faz isso de uma forma vulgar, sabe, de uma forma chula. Ela descreve as cenas com bastante classe, por mais que algumas cenas não tenham muita classe. Mesmo assim, você percebe que esse não é o foco da história, você percebe que o foco mesmo é contar porque que o Miles conheceu o lado feio do amor. Mas eu sinceramente queria que a Tate confrontasse o Miles muito mais do que ela confrontou. Principalmente nesses momentos em que ela percebia que ele queria dizer algo a mais. Aí ele se fechava, ele usava ela e ia embora. Sério, nem um abraço, nem um beijinho. Ele levantava e ia embora. Tipo, o mais babaca de todos. Ela teve essa chance de bater de frente várias e várias vezes, mas ela com medo de perder ele, ela recuava. Eu falava, mulher tem um pouco mais de dignidade. Enfim, como eu disse pra vocês, eu tive muitos mixed feelings com o lado feio do amor. Eu não achei a história mais incrível da autora, mas eu também não achei a pior delas. Eu diria que ela tá no mesmo nível de métrica pra mim. Eu gostei, dei 3 estrelas, mas eu não consigo fechar os olhos para os momentos que me irritaram. Principalmente com relação ao Miles, que, sério, não tem como defender o Miles. Eu sei que o passado dele foi traumatizante, ele ficou machucado, mas o fato dele ser machucado não significa que ele pode machucar os outros. No, baby, no! Bom, e em livro digital eu li os 2 primeiros volumes da série The Deal, da Ellie Kennedy, que é o primeiro volume The Deal, e o segundo volume The Mistake, com a capa que vai aparecer aqui na tela, está mostrando, sim, é aquele novo adulto com a capa vergonha alheia que você só lê no Kindle. A série ela vai acompanhar a história de amigos do time de hockey da faculdade. E o primeiro livro, o The Deal, ele conta a história do Garrick e da Hannah, se não me engano. O Garrick, ele é filho de um famoso jogador de hockey e a Hannah, ela tá mudando para essa cidade, para essa faculdade, para fugir do passado dela. Ela simplesmente odeia o tipo de pessoa que o Garrick representa. Ela tá muito afim de um outro carinha que é do time de futebol, só que o Garrick também tá afim dela e ele precisa de uma tutora. Só que a Hannah ela meio que se afasta dele, só aí ele lança uma cartada de ajudar ela a conquistar esse carinha do time de futebol, se ela aceitar ser tutora dele. E essa é a premissa do primeiro volume. Ele fez um barulhinho lá fora e por causa desse barulhinho eu resolvi ler o The Deal. Mas aí eu começo a ler e logo nos primeiros parágrafos a Hannah ela meio que conta pro leitor que quando ela tinha 15 anos ela sofreu abuso. Foi por causa desse abuso que ela tá tentando reconstruir a vida em uma outra cidade, porque, né, culpabilizaram a vítima na outra cidade dela. Eu pensei, caramba, a autora vai usar esse tema para um livro que parece tão leve, será que vai dar certo? Só que graças a Deus a Ellie Kennedy ela soube respeitar o tema, tanto que apesar da capa ter um cara sem camisa, não é um livro que é muito focado em sexo, é um livro que é muito focado na história, e que eu dei graças a Deus por isso. E quando eles começam a se envolver, né, sexualmente, é tudo muito lento, justamente por causa desse trauma da Hannah. Então o respeito da autora
pelo tema me ganhou bastante. E quando a questão é o Garrick e a Hannah juntos, é muito divertido, é aquela coisa de cão e gato. Enfim, foi uma leitura muito gostosa. A autora podia ter explorado mais do tema do abuso sexual, sim, mas ela foi muito respeitosa com o tema no que ela usou no livro. E eu dei 4 estrelas para The Deal. E logo em seguida eu comecei a ler o The Mistake, que é a continuação com pontos de vista do melhor amigo do Garrick. E eu já devo dizer que esse livro foi meio que, sabe, a decepção. Sabe a maldição do segundo livro? Esse livro sofre totalmente a maldição do segundo livro. O melhor amigo do Garrick, ele era meio que apaixonado pela Hannah, mas ele não se declarava. Então o segundo livro é meio que o rebote dele, ele tentando se recuperar. Porque os dois ficaram juntos e ele quer seguir em frente, não quer atrapalhar a vida dos amigos. E ele acaba conhecendo uma menina de uma forma completamente sem noção que ele conhece ela. Os dois se envolvem, mas ele aí acaba estragando tudo. O problema de The Mistake é que ele é uma história para uma novela, sei lá, no máximo 200 páginas. A autora transformou num livro enorme e quando chega na metade já aconteceu tudo o que tinha que acontecer e ela começa a enrolar com cena de sexo. Eu tenho uma analogia muito boa em cenas de sexo em novo adulto enchendo linguiça. O sexo é como a explosão em um filme de Michael Bay. Quando não tem história, a pessoa simplesmente coloca a explosão. E é isso que acontece com cena de sexo. A pessoa não tem história, ela vai lá e enfia a cena de sexo. Foi uma leitura rápida? Foi. Mas foi uma leitura decepcionante? Foi ultramente decepcionante. Porque o nível de The Mistake pra The Deal caiu muito. Porque, sério, não tinha necessidade dessa continuação. Se fosse um conto, se fosse uma novela e a história fosse totalmente dinâmica, eu teria aceitado de boa. Mas da forma como ela deu... Não, Ellie Cat. Não. Ficava só com The Deal mesmo que... Sério. Não. Bom, pessoal, essas foram as minhas leituras de setembro e mesmo com a mini ressaca pós-bienal que eu acabei ficando, eu consegui ler mais do que em agosto. Enfim, se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo na Minha Estante e se inscreva para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da Minha Estante lá no Facebook, onde eu posto todas as novidades durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter, para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações. Junto com os links para os meus comentários e para as minhas resenhas de todos os livros falados no vídeo de hoje. Enfim, se você já leu algum desses livros, se você pretende ler algum desses livros, deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, me conte suas leituras do mês. Você sabe que os comentários é a parte mais importante do vídeo para mim. Enfim, aqui foi o Henrique Beneto para mais um vídeo de leituras do blog A Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.